Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, capítulo 13, A Doutrinação, Recursos Espirituais. Os recursos que a espiritualidade maior promove quando acontece a comunicação de uma entidade e consequente doutrinação são riquíssimos e variam de acordo com a situação que se apresenta. É o que enfatizamos a seguir. Na sequência dos trabalhos comentados no capítulo anterior, em que analisamos a psicofonia consciente e o desempenho da médium Eugênia, enfocamos agora o momento em que o comunicante começa a falar e expressa sua surpresa e um certo temor por se sentir ligado ao que denomina de móvel pesado. Contido vibratoriamente pela médium, queixa-se de estar preso e de que estão fiscalizando o seu pensamento e revolta-se com o que diz ser uma recepção estranha, como se estivesse num tribunal, mencionando logo em seguida o seu nome, Libório dos Santos. Nota-se que ele externa, no início, o sentimento de culpa que o domina em relação à própria mãe. Mostrando-se bastante interessado, Hilário indaga ao assistente se o comunicante poderia ser submetido a um interrogatório minucioso e se, neste caso, teria condições de responder e de se identificar. As considerações de Aulus merecem nossa atenção. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição endereçada a um alienado mental, que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros de raciocínio. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira por agora senão a vida parasitária junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Alguém poderia argumentar que Kardec se utilizava do método de evocar o espírito e, quando este se manifestava, o interrogava, o mesmo ocorrendo quando um ou outro se comunicava espontaneamente. Entretanto, é muito clara e nítida a diferença entre o trabalho do codificador e nossas reuniões atuais. Aqui agora, como bem explica o instrutor, temos um problema de caridade e com o mestre lionês a pesquisa científica, metódica e com caráter de urgência. Não podemos perder de vista que a falange do Espírito de Verdade o assessorava, o que nos leva a inferir que as entidades evocadas eram preparadas para atender às imprescindíveis pesquisas que possibilitassem a concretização no plano terreno da terceira revelação. Pacientemente, Raul Silva atende ao espírito enfermo de maneira paternal, pois sentia por ele sincera compaixão, o que o fez atenuar os ímpetos de revolta, passando a ouvir com mais calma as palavras do esclarecedor. Diante do acolhimento que lhe era dispensado, o sofredor sentiu-se comovido, enquanto Silva, impondo-lhe as mãos, as quais emitiam um luminoso fluxo magnético sobre a inspiração de Clementino, proferiu sentida prece. Sensibilizado, Libório chora. O condensador ectoplásmico. A um comando do mentor foi trazido um interessante aparelho, com dispositivos especiais parecendo uma tela de gaze finíssima, medindo aproximadamente 1 metro quadrado, que ele manobrou usando uma pequena chave. A tela, então, se cobriu de leve massa fluídica branquicenta e vibrátil. Ao mesmo tempo, Clementino aproximou-se do doutrinador e o inspirou a induzir o comunicante a recordar-se mediante um esforço de memória, que foi propiciado pelos quadros que foram surgindo gradativamente na tela do aparelho.
As cenas apresentadas tinham Libório como principal protagonista. Por sua vez, Silva captou-as mentalmente e passou a descrevê-las. Retratavam uma certa noite de carnaval, quando Libório, ainda encarnado, ouve o apelo de sua mãe, muito velhinha e enferma, sentindo-se nos seus momentos finais, pede-lhe socorro. Mas, surdo aos apelos, rouba-lhe a última quantia de que dispunha, mentindo que irá comprar a medicação que ela necessita e, dirigindo algumas palavras à enferma, sai apressadamente. Por 3 dias e 4 noites, entrega-se à loucura do carnaval. Retorna somente na quarta-feira, quase semi-inconsciente. A mãezinha, socorrida por algumas pessoas, já não o reconhece. Recolhido ao seu quarto, abre o gás para tomar banho, quando o cansaço e a embriaguez o vencem. Intoxicado, termina ali os seus dias terrenos, sendo considerado pelas pessoas como suicida. Nesta altura, o comunicante rende-se às evidências e se desespera, chamando pela mulher e por sua mãe. Diante do seu estado, é desligado da médium e encaminhado pelos vigilantes para uma organização de atendimento. A tela volta à transparência inicial e André, de imediato, quer saber detalhes acerca do aparelho. Aulus explica ser um condensador ectoplásmico, com a propriedade de concentrar em si raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Diante dessas explicações, André conclui que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os integrantes do grupo, o que foi confirmado pelo instrutor. Este acrescenta que as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos encarnados presentes em favor de irmãos que se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Sendo assim, pessoas que exteriorizem sentimentos desequilibrados, decorrentes de viciações de variada espécie, perturbam as atividades desta natureza, pois projetam no condensador as sombras que lhes são próprias, impedindo que a entidade sofredora seja atendida de forma a propiciar-lhe o esclarecimento de que necessita. Mais uma vez, fica evidenciada a imprescindível necessidade da homogeneidade de pensamentos entre os componentes dos grupos mediúnicos, corroborando as palavras de Kardec de que a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades dependem das de seus membros. Abre parênteses. O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 24, das reuniões em geral, item 331. Fecha parênteses. Convém ressaltar, igualmente, que o atendimento prestado por Raul Silva ao sofrido espírito Libório dos Santos reflete bem o seu amor pela tarefa, pelos sofredores, a conscientização de suas responsabilidades e também o quanto está preparado para exercer o trabalho de dirigente e de doutrinador. Outra valiosa contribuição neste campo do atendimento aos espíritos sofredores e necessitados, de maneira geral, é encontrada no livro Missionários da Luz, quando André Luiz explana sobre o assunto que estamos abordando. Trata-se do acolhimento ao espírito marinho, ex-sacerdote, que se comunica através da médium Otávia, por intercessão de sua mãe desencarnada, que no plano espiritual vela pelo filho. Este, quando na terra, desviou-se por completo da sua tarefa, comprometendo-se gravemente. Ao desencarnar, aliou-se a outros companheiros igualmente criminosos e mantinha a mente cristalizada na revolta e na descrença. A dedicada mãe solicita a colaboração do instrutor Alexandre para que a comunicação de Marinho fosse coroada de êxito, tendo destacado que este, ultimamente, se apresentava entediado, dando sinais que já não mais se comprazia na situação em que se encontrava há longos anos.
Marinho foi convencido a acompanhar um dos integrantes da equipe de Alexandre, Necécio, que também fora sacerdote e que o localizara alojado em um templo ao lado de outros comparsas. Um tanto constrangido, Marinho acompanha Necécio e, ao perceber o local para onde fora levado, ou seja, o recinto onde ocorriam as reuniões de prática mediúnica, tenta resistir. Porém, quando a presença de sua mãe é citada, embora não a percebesse, acaba concordando em permanecer e até mesmo em se comunicar, diante dos fortes argumentos apresentados. O resgate desse espírito é um ponto de grande valor a ser considerado, pois expressa o incansável esforço das equipes espirituais que assessoraram as reuniões mediúnicas. Enquanto a comunicação se processava, Alexandre passou a inspirar a palavra do doutrinador ao mesmo tempo. Vários ajudantes espirituais recolhiam as forças mentais emitidas pelos participantes, inclusive as da médium. Interrogado quanto ao trabalho que realizavam, um dos colaboradores prestou os esclarecimentos solicitados por André. Este material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento de emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Esses recursos foram utilizados no momento próprio para que a mãe do comunicante se tornasse visível, o que finalmente o levou a atender aos seus apelos de mudança e transformação interior. Foi ainda revelado neste mesmo livro interessante e inusitado recurso, acionado quando da comunicação de uma entidade agressiva que, ao ser atendida por um dos doutrinadores, quis agredi-lo. Rapidamente, os técnicos providenciaram uma forma sem vida e a colocaram junto ao obsessor. Era um esqueleto que o amedrontou de tal forma que o fez desistir de seu propósito. Ao nos referirmos à importante tarefa da doutrinação, não podemos deixar de mencionar o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, verdadeiro tratado acerca desse tema que recomendamos aos estimados leitores. Nesta obra, o autor assinala que o doutrinador deve dispor de 5 aptidões básicas: formação doutrinária sólida, fundamentada na codificação kardeciana, conhecimento do Evangelho de Jesus, autoridade moral, essencial para legitimar os argumentos que apresenta ao comunicante, fé, que expressa confiança e certezas plenas, advindas não apenas do crer, mas do saber, amor, principal condição para que se consiga falar ao coração que sofre, que está acorrentado aos grilhões do passado, que se apresenta cheio de ódio e revolta. Apresenta ainda algumas outras qualidades importantes, desejáveis, mas não tão críticas, conforme diz: paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor e prudência. Em meu livro Obsessão e Desobsessão, ao tratar desse tema, citamos que, para sentir aquilo que diz, é essencial ao doutrinador uma vivência que se enquadre nos princípios que procura transmitir. Assim, a sua vida diária deve ser pautada o mais possível dentro dos ensinamentos evangélicos e doutrinários, inclusive porque os desencarnados que estão sendo atendidos, não raro, acompanham-lhe os passos para verificar o seu comportamento e se há veracidade em tudo o que fala e aconselha. Eis o motivo pelo qual Joana de Ângeles recomenda: quem se faz instrutor deve valorizar o ensino, aplicando-o em si próprio. Esta mesma recomendação é apresentada pelo benfeitor espiritual Camilo no livro Correnteza de Luz,
Doutrinar com Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele.